Louvor a vós, glória e louvor a vós, ó Cristo, glória e louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 3º domingo da Quaresma. E a liturgia de hoje nos leva a refletir sobre a nossa união com Cristo, o nosso culto interior. Um amor verdadeiro, uma união com Cristo baseada no amor, na fidelidade, de modo que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem prestamos culto, e não apenas uma união meramente ritualística, meramente exterior. Então o Senhor, Ele deseja o nosso coração, o Senhor deseja o nosso amor, e não as formalidades que nós possamos a Ele oferecer com ritos meramente exteriores. Então vamos desenvolver este tema a partir das leituras que nos são propostas. Na primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, nós vemos Deus que apresenta o decálogo, os 10 mandamentos ao seu povo. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, que o decálogo, os 10 mandamentos, não são uma lei fria de Deus, uma imposição do alto, fruto de pura autoridade, senão até autoritarismo de Deus, que quer que nós assim façamos e hajamos, porque assim é a sua vontade. Não,
Deus quer que nós tenhamos este procedimento porque Ele nos ama e Ele nos quer perto dEle. Deus nos concede a sua lei, não porque esta seja simplesmente a sua vontade, mas porque a sua vontade é o melhor para nós. Porque, como nós respondemos no Salmo responsorial, porque a sua lei é perfeita. Nós ouvimos a primeira leitura e logo depois nós respondemos a primeira leitura. Daí vem o nome Salmo responsorial, Salmo de resposta. E como é que nós respondemos à primeira leitura que apresenta os 10 mandamentos? Nós respondemos: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Isto é, a lei do Senhor Deus é boa. O que Deus pede de nós é bom. O inimigo, o mundo e a carne dizem: a lei de Deus é exigente, os mandamentos de Deus são pesados. Mas aquele que é ensinado por Deus, aquele que é habitado por Deus, aquele que tem o Espírito como um amigo dentro de si, sabe que a lei do Senhor Deus é perfeita, que a lei do Senhor Deus é boa. Então, Deus diz aqui, Deus pronunciou estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Isto é, depois que o povo de Deus, depois que Israel saiu do Egito, depois que Deus libertou Israel da casa da servidão material, social, porque Israel estava escravizado, oprimido, Deus agora quer libertar Israel mais profundamente, quer libertar Israel das suas paixões, dos seus pecados. E aí então Deus apresenta os seus mandamentos. Meus irmãos, repito, porque isso precisa ficar bem claro. Existe uma tendência em nós de achar que o nosso Deus é um Deus voluntarioso. O que seria um Deus voluntarioso? É um Deus que é movido simplesmente pela sua vontade. Então, Ele, por pura vontade, nos apresenta esses 10 mandamentos. Mas bem que Ele podia nos apresentar mandamentos diferentes, mandamentos mais fáceis, mandamentos mais agradáveis de serem obedecidos. Mas se Deus isso fizesse, Deus não seria bom, porque os seus mandamentos são expressão do seu amor por nós. Nós seremos mais felizes e nós desenvolveremos todas as nossas potencialidades se nós obedecermos a Deus. E não só nós desenvolveremos as nossas potencialidades, nós alcançaremos algo além das nossas potencialidades, que é a nossa divinização. Nós iremos para o céu. Deus será tudo em nós, de modo que nós poderemos dizer: eu sou o meu amado, é meu. Então existe quando Deus nos criou, existe uma inteligência, isto é, quando Deus criou o homem, este homem que nós conhecemos, este ser humano que nós temos contato, este ser humano só será feliz se ele viver conforme esses mandamentos que Deus nos apresenta, conforme a sua vontade. Nós só seremos verdadeiramente felizes se nós vivermos na obediência à lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. O pecado é sempre uma ilusão, porque a consequência do pecado é a morte. Eu vou dar aqui um exemplo, talvez fique mais fácil de ser compreendido, para que fique clara a ideia de que, se nós nos afastarmos dos mandamentos de Deus, nos resta a infelicidade neste mundo e a infelicidade eterna. Ora, olhemos aqui para estes candelabros aqui sobre o altar. Esses candelabros, eles têm essência. Isto é, quem
os criou, os pensou como eles deveriam ser usados. Estão de acordo? Isto é, o Criador desses candelabros pensou que para que eles desempenhassem todas as suas funcionalidades, eles deveriam ser utilizados assim. Aí eu venho e digo, não, eu quero utilizá-los de cabeça para baixo. O candelabro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Ok, você pode até utilizar o candelabro, meu corpo, minhas regras. Você pode até utilizar o candelabro segundo a sua cabeça, mas vai dar errado. Eu ia dizer outra expressão, mas seria compreendida. Então, vai dar errado. Vai dar perda total. Vai dar errado. Por quê? Porque ele não foi criado para ser utilizado de cabeça para baixo. Quem o criou ou pensou para ser utilizado assim? Este microfone no qual eu estou falando, ele tem essência. Eu não posso utilizá-lo ao meu bel prazer, como eu bem entender. Porque quem o criou, criou para que assim ele fosse utilizado. Ah não, mas eu quero utilizá-lo assim. Muito bem. Não vai ter. Ele não vai desempenhar as suas funcionalidades. É verdade, né? Vocês não me ouviram. Isto é, se eu quiser utilizá-lo de uma maneira diferente daquele que a criou, ele não desempenhará as suas funcionalidades, porque quem o criou, pensou, primeiramente, antes que ele tivesse existência, pensou na sua cabeça como ele deveria funcionar bem. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus pensou como o homem iria funcionar bem neste mundo e para o outro. E para que o homem funcionasse bem, ele nos deu as suas leis e mandamentos. A lei do Senhor Deus é perfeita. Entende aqui, meus santos, agora? Isto é, querer estar à margem ou fugir da lei de Deus é uma revolta louca, é uma rebelião experimentada lá no jardim, quando o diabo, na figura da serpente, se apresentou aos nossos primeiros pais e disse: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Você vai dizer o que é o bem e o que é o mal. O caminho, diria a serpente, o caminho se faz caminhando. Não, meus santos, o caminho já nos precedeu a nós. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. De modo que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para que nós possamos ser aqueles para os quais nós somos criados. Isto é, para que nós possamos ser aquele que Deus nos pensou quando nos criou. Então, conhecer e obedecer os mandamentos de Deus. Só que para que eu possa obedecer aos mandamentos de Deus, é necessário que eu conheça os mandamentos de Deus. E eu não vou pressupor que vocês conheçam do início ao fim os mandamentos de Deus. Isto é, vocês sabem, se vocês saíssem hoje aqui da missa e alguém pegasse você na lata e dissesse quais são, quantos e quais são os mandamentos de Deus. É claro, pelo amor de Deus, né? Com tantos filmes que já existiram, você dirá, são 10. Mas quais são? Em ordem, bonitinho, não venha no negócio bagunçado não. Quero em ordem, bonitinho. Quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? É uma pergunta retórica. Ninguém levante a mão. Levante a mão. Quem sabe os 10 mandamentos direitinho, de cor? Ninguém levante. Entende? Para que cada um se pergunte, eu sei? Se eu me pusesse agora a escrever, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e dias de preceito. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar.
8º mandamento, não levantar falso testemunho. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Eu sei que todos vocês diriam direitinho, mas precisamos conhecer para que possamos obedecer. Precisamos conhecer para que possamos amar, porque ninguém ama o que não conhece. Ninguém ensina o que não conhece. Como é que os pais poderão ensinar aos filhos se sequer sabem os 10 mandamentos, muito menos discorrer sobre eles? Então é importante, meus santos, porque no conhecimento dos mandamentos de Deus, eu irei encontrar a verdadeira felicidade neste mundo e no outro, porque Deus me criou para que, obedecendo aos seus mandamentos, eu encontrasse a verdadeira felicidade. O problema, repito, é que o diabo, o mundo e a carne me dizem o quê? Os mandamentos de Deus são exagerados. Os mandamentos de Deus são exigentes demais. Os mandamentos de Deus não são tão verdadeiros assim. Bem que poderia ser diferente, mas só conhecendo a verdade nós seremos verdadeiramente livres para amar a Deus e ser felizes neste mundo. Então, meus irmãos, um exercício, uma prática quaresmal poderia ser também estudar a nossa fé, os rudimentos da nossa fé, as coisas básicas da nossa fé e conhecer aprofundando um pouquinho. Então, quando nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas, se vocês pegarem o texto bíblico, vocês vão ver que o texto do Êxodo vai discorrer, dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. Por quê? Porque eram os deuses adorados então. Eram os deuses adorados na época. Mas quais são os deuses adorados hoje? O que é que hoje me afasta de Deus? Me afasta da sua palavra? Será que não existem coisas que têm me afastado de Deus? Será que não existem realidades a quem eu estou dando mais valor do que o próprio Deus? Se isto tem tido mais relevância na sua vida, isso tem sido o seu Deus. Então pode ser o seu emprego, pode ser o desejo, que todos os outros mandamentos serão um desdobramento deste primeiro. Então pode ser o seu emprego, o dinheiro, o desejo de saúde, de beleza, de afeto, de prazer. E para você ter dinheiro, ter afeto, ter prazer, ter saúde, ter beleza, tudo isso, coisas boas, tá? Não há nenhum problema de você ter um bom emprego, ter o dinheiro necessário para as suas necessidades. Não há nenhum mal de você ter saúde, não há nenhum mal de você ter beleza, não há nenhum mal de você ter afetos, relacionamentos que satisfaçam o seu coração. Mas o problema é quando essas coisas estão tão hipertrofiadas que elas ocupam o primeiro lugar, quando em primeiro lugar deve estar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Quantas pessoas a gente vê que, por exemplo, por causa do trabalho, elas se desgastam e se matam, mas não são capazes do mínimo esforço para observar, por exemplo, a missa dominical. Existem muitos casos. Quantas pessoas que por causa de um afeto desregrado, abandonam Deus, a sua lei, o estado de graça. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E repito, todos os outros mandamentos serão um desdobramento desse. Então, não tomar o santo nome de Deus em vão, o respeito a Deus, o temor, o amor reverencial a Deus, a fidelidade às promessas feitas a Deus.
Se eu invoquei o nome de Deus, se eu fiz uma promessa a Deus, eu farei com responsabilidade, com amor, com zelo, com respeito, com reverência, com temor. Um temor não de medo, mas um temor reverencial. Isto é, o medo não de Deus, mas de perder a amizade com Deus. É bem diferente. Guardar domingos e dias de preceito. Imagine que saiu uma pesquisa que mostrava que os brasileiros, apenas 8% dos católicos vão à missa. Vocês podem imaginar o que é isso? Apenas 8% dos católicos vão à missa. Isto é, o que é que existe de tão importante para os brasileiros faltarem à missa com tanta frequência? Não é uma idolatria de tantas outras coisas que eu coloco no lugar de Deus, em prejuízo de Deus e no meu prejuízo, afinal das contas, porque a glória de Deus é o homem vivo, e o homem vivo é o homem salvo. Então o que alegra a Deus é quando nós somos vivos de verdade, mas não simplesmente de vida biológica, mas de vida divina, de vida na graça. Então, conhecer esses mandamentos para que eu possa bater no peito e dizer: Senhor, concede-me a tua graça para que eu seja fiel a todos e a cada um deles, para que eu tenha zelo para com esses mandamentos, porque em última instância é zelo para contigo, é zelo para com Deus. Quando eu sou zeloso em observar os mandamentos de Deus, eu sou zeloso em amar a Deus, em dar alegria a Deus. Deus se alegra quando eu observo os seus mandamentos. Mas por que é que Deus se alegra quando eu observo os seus mandamentos? Porque Deus é um Deus voluntarioso e quer que a sua vontade seja feita? Ou porque Ele vê que eu estou caminhando para a minha felicidade perfeita? Deus se alegra quando eu observo os seus mandamentos, porque Deus vê que eu estou caminhando para a minha felicidade perfeita. Deus é bom, meus santos. Deus nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. E Deus quer a nossa salvação mais do que nós, os beneficiados, a desejamos. Que maravilha. Porque se a nossa salvação dependesse da constância do nosso querer, nós estaríamos perdidos. Mas que bom, que Deus deseja mais do que nós, e Deus nos concede constantemente a sua graça. Honrar pai e mãe. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou honrando ao próprio Deus. Então, alegra o coração de Deus quando eu sou um bom filho. Por quê? Porque isso representa de alguma maneira que eu sou um bom filho para com Deus, porque a autoridade de Deus se manifesta também na autoridade dos pais. Quinto mandamento: não matar. Ora, nós vimos por esses dias o governo brasileiro que quis, numa nota técnica, quis implantar o aborto até o 9º mês de gestação, nos casos já previstos pela lei. Isto é, uma mulher com uma criança de 9 meses, que chegasse a um hospital dizendo que tinha sido estuprada, sem precisar de boletim de ocorrência ou qualquer outra coisa, ela poderia matar aquela criança. Depois, graças a Deus, devido à movimentação social, eles voltaram atrás. Mas qual é a alegação que se usa para justificar o assassinato de criança na barriga das mães? É um amontoado de células. Aquela coisa na barriga da mãe ainda não é criança, ainda não é um ser humano, é apenas um amontoado de células. Nem sente dor, disseram, nem sente dor. É interessante, né? Quando se quer matar, se despersonaliza as pessoas. Foi isso que os nazistas fizeram, por exemplo, com os judeus. Para justificar a matança de judeus, diziam: eles não são gente, eles são uma praga, eles não são gente como a gente, eles não têm a dignidade humana como nós temos, então nós podemos matar.
Então eu tiro a dignidade humana das crianças e dizendo, eles não são gente como a gente, logo nós podemos matar. Não matarás. O profeta Jeremias vai dizer, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, vós me conhecieis. Deus já nos conhece desde o ventre das nossas mães. João Batista, que exulta no Espírito, no ventre de Isabel, de Santa Isabel. Quer dizer, é sempre uma tentativa de fazer as coisas segundo a minha cabeça. E, talvez até bem intencionado, ouço pessoas católicas até, que se dizem católicas, dizendo, deixa o Estado aprovar. Quem não quer abortar, não aborta. Ora, se esse raciocínio fosse válido, e alguém dissesse, a partir de hoje, os netos podem matar os seus avós. Aí você diz assim, eu não vou matar o meu avô, mas quem quiser matar, pode matar. Será que isso estaria correto? Será que se você passasse pela rua e visse um neto massacrando a pauladas o seu avô velhinho, a sua avó velhinha, você diria assim, eu não faço isso com meu avô, mas já que ele quer fazer, isto é, não tem lógica. Nós somos avós dessas crianças que no ventre de suas mães não tem voz, e nós precisamos gritar e defendê-las e dizer não. Nós não podemos, nós não queremos que esta desgraça seja implantada no nosso país, que a terra da Santa Cruz seja a terra, do assassinato indiscriminado de bebês na barriga de suas mães. E é por isso que nós católicos não só não fazemos, mas lutamos e lutaremos para que isso não se faça, para que isso não aconteça. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. E aí, como eu quero ainda discorrer, não vou me alongar tanto. Tudo aquilo que nós já vemos no mundo atual, das pessoas que querem fazer dos seus corpos aquilo que elas bem entenderem, mesmo sabendo que isso está contrário ao pensamento daquele que nos criou. Lembra? Quem fez o candelabro, o fez para que ele funcionasse adequadamente dessa maneira. Quem nos criou, quem criou o homem e a mulher, criou-os para que como homem e mulher se comportassem e vivessem a sua sexualidade. Mas é sempre essa tentativa do homem de se rebelar contra Deus, mesmo sabendo, pelo menos nós cristãos católicos sabemos, nós cristãos sabemos que toda revolta contra Deus só nos levará à morte, porque o salário do pecado é a morte. Sétimo mandamento, não furtar, isto é, não se apossar indevidamente dos bens do outro. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho, isto é, toda calúnia, toda maledicência, quando você diz algo, mesmo que verdadeiro, mas movido por pura maldade. Você tem prazer de falar mal do irmão, repito, mesmo que aquilo que você diga seja verdadeiro, mas a sua motivação é má, é uma maledicência, você diz movido por maldade. O falso testemunho, quando você diz uma mentira com o intuito de prejudicar alguém, e tudo isso é contrário à nossa dignidade de filhos de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, que haveria de se encarnar. E Jesus é verdadeiro. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Quando o Pai pensou em nos criar, o Pai pensou no seu Filho, que iria se encarnar, e nos criou à imagem e semelhança do seu Filho, que um dia se encarnaria. E o seu Filho, repito, é verdadeiro. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Aqui, o nono e o sexto mandamentos estão muito próximos. Só que enquanto o sexto está
para a prática, o nono está para aquilo que o precede, o pensamento. Sempre quem pratica, primeiro o pensou. E Jesus mesmo disse: quem olha para uma mulher e a deseja no seu coração, já cometeu com ela adultério. Quem mata o irmão no coração, já é, de alguma maneira, um homicida. Então, ter este zelo, este cuidado com aquilo que nós acolhemos no nosso pensamento, com aquilo que nós assentimos, aceitamos pensar, porque nós queremos agradar a Deus com o que fazemos e com o que pensamos, porque, como diz o Evangelho de hoje, Deus nos conhece por dentro. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Ele perscruta, ele sonda os nossos pensamentos. Então eu quero dar alegria a Jesus, inclusive com aquilo que eu penso. E por que é que Jesus se alegra quando eu penso o bem? Porque quando eu penso o bem, eu me torno semelhante a Ele. E nisto consiste a minha salvação. Eu quero arrancar da alma de vocês e da minha também, porque o ouvido mais próximo de quem prega é daquele que prega. Eu quero arrancar das nossas almas aquela ideia louca e má que o diabo, o mundo e a carne colocam em nós, que os mandamentos de Deus são maus, são exigentes, são radicais. Os mandamentos de Deus são necessários. Os mandamentos de Deus são bons. Os mandamentos de Deus são a condição da possibilidade de nós sermos felizes aqui e na outra vida. Então, a lei do Senhor Deus é perfeita. Foi assim que nós respondemos a Deus no Salmo responsorial. Então, sempre que surgir no seu coração alguma rebeldia contra a vontade de Deus, que você, fortalecido pelo Espírito Santo, que você diga: a lei do Senhor Deus é perfeita. Ajuda-me, Senhor, a amar cada vez mais a tua vontade, porque a tua vontade é para o meu bem, porque ninguém me ama mais do que tu me amas. E nós não podemos ter dúvidas disso quando olhamos para a cruz, quando refletimos sobre a paixão. Estamos agora na quaresma, e uma das práticas da quaresma, uma das práticas comuns da quaresma, é a via sacra, de um modo particular, às sextas-feiras. E não há como rezar a via sacra, meditar as estações da via sacra, e não ver o amor de Deus ali, encarnado. Tudo aquilo Ele sofreu para nos salvar. E Ele poderia ter nos salvado sem ter aquilo sofrido, mas quis aquilo sofrer para não nos deixar dúvidas do seu amor por nós. Ele poderia nos salvar assim. Ele é Deus. Mas para que nós não duvidássemos do seu amor, Ele nos amou e nos amou até o fim, de morte de cruz. Então, pedir a nosso Senhor que tire do nosso coração toda a rebeldia que nos leva à desobediência, para que haja amor, reconhecimento do seu amor, e por amor nós queiramos estar unidos a Ele, não simplesmente por ritos exteriores, mas pela obediência, pela fidelidade, pela nossa alma, pelo nosso coração. Deus quer o nosso coração, não apenas os gestos exteriores. E o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. É aquela pessoa que tem o sentido da sua vida possuir coisas, possuir cada vez mais, ter cada vez mais aquilo que a traça corrói e a ferrugem destrói, mas que não procura ser rico aos olhos de Deus, que se esforça muito para alcançar o que passa, mas não se esforça quase nada para alcançar o que não passa. Este é um idólatra, mesmo que não se diga tal, mas quando ele empenha o melhor e o maior de si nas coisas passageiras, em detrimento, em desprezo às coisas que não passam, ele está colocando em primeiro lugar
na sua vida as coisas passageiras. Quando Jesus diz: esforçai-vos por aquele alimento que não passa, esforçai-vos por Jesus na Eucaristia. E é exatamente isso, se nós observarmos então os mandamentos de Deus, este templo de Deus, que é o nosso corpo, estará preparado para acolhê-lo. Quando Jesus entra no templo de Jerusalém e ele expulsa os vendilhões, ele os expulsa por quê? Porque vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio, ou em outras traduções, um covil de ladrões. Destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E diz a palavra, ele se referia ao templo do seu corpo. Então é verdade que existe uma referência ao templo material que deve ser tratado com zelo, com respeito, com decoro. Então, a casa de Deus, o templo de pedra, deve ser um lugar de espiritualidade, de amor. A nossa postura aqui deve ser uma postura digna, com as nossas roupas, com as nossas palavras, com os nossos cânticos, com o nosso culto a Deus. Devemos fazer um culto a Deus em espírito e verdade, isto é, colocando o nosso coração, e não de uma maneira meramente exterior. Mas também devemos nos lembrar de que assim como Jesus se referia ao seu corpo, esta passagem também se refere ao nosso corpo, à nossa alma, que é templo de Deus. Quando eu então observo os mandamentos de Deus, eu expulso os vendilhões da minha alma. Eu expulso aquilo que não agrada a Deus do meu coração, para que Deus habite neste templo, no meu coração, como um amigo. E é esta a finalidade da nossa quaresma. De modo que, meus irmãos, como está o templo do nosso coração? Quais são os pensamentos que você tem nutrido no seu coração? Quais são os sentimentos que você tem nutrido no seu coração? São, segundo São Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, são os mesmos sentimentos de Cristo? Ou são sentimentos de ódio, vingança, inveja, maldade, rancor, luxúria, perversidade, desobediência, indiferença a Deus? Como está o seu coração? Será que o seu coração está todo, será que o templo, o seu templo, está todo bagunçado, todo sujo, todo desarrumado? Pois bem, meus santos, apresente o seu coração a Jesus no confessionário. Confesse-se. Meus irmãos, graças a Deus. E isso, vocês que acompanham pelas redes sociais, e até algumas pessoas aqui, se vocês conhecem outros lugares, vocês veem que por vários motivos, talvez o mais evidente, por falta de padres, mas não apenas. Nós nem sempre temos nas igrejas um padre celebrando e um padre confessando. Nós temos esta graça aqui. E a pergunta é: vocês, paroquianos do Cristo Rei, vocês estão bebendo desta fonte? Vocês estão se lavando nesta água? Vocês estão purificando o seu templo para receber Jesus dignamente? Ou vocês estão com o templo todo desarrumado, desarranjado, se aproximando ofensivamente de Jesus na Eucaristia? Que quem comunga em pecado mortal ofende a Deus. Mas também ofende a Deus quem está em pecado mortal e poderia se confessar, mas não se confessa. Ofende a Deus quem está em pecado mortal, percebe que não tem forças, não tem vontade de se libertar dos seus pecados e não pede a graça. Então você pode dizer: padre, eu estou muito amarrado aos meus pecados, vícios, eu não tenho forças. Peça a Deus, diga: Senhor, me ajude, dá-me, Senhor, a inteligência espiritual que os católicos têm, para que eu veja a maravilha do sacramento da confissão, e dá-me forças para buscá-lo.
para buscar este sacramento. Porque eu tenho certeza, aí a desculpa não é a fila é grande. É verdade. Vai até 11, 11h30, meio-dia, Deus sabe. Crê em Deus Pai. A fila é grande. Mas eu tenho certeza de que se vocês ganhassem ali dentro 100 mil reais, com fila grande vocês ficariam. Ficaria ou não ficaria? Ficaria. Ficaria. Eu sei que você ficaria. Só que você valoriza mais 100 mil reais do que o estado de graça que lhe assegura a salvação. Porque você é temerário. Você está pressupondo que você viverá muitos anos. Mas quem garante que você terá além do dia de hoje? Santa Teresinha dizia: eu só tenho hoje para amar a Deus. Ontem já passou. Amanhã eu não sei se me será dado. Eu tenho apenas hoje. Então hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Está precisando se confessar? Confesse-se. Está precisando purificar o seu templo interior? Purifique. Está precisando suplicar a Deus a graça de ter coragem para se confessar e romper com seus pecados? Peça, que Deus dá. Porque se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas, diz a palavra, muito mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Peçamos, mas peçamos com humildade, peçamos com perseverança, peçamos com confiança de que Ele é bom, de que Ele nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos, e de que Ele quer nos dar a graça da nossa conversão, da nossa salvação, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que nós hoje então, meus irmãos, primeira coisa, aprendamos de cor os mandamentos. Que nós não apenas aprendamos os 10 mandamentos, mas os conheçamos mais profundamente. Que nós não apenas os conheçamos mais profundamente, que nós os apliquemos na nossa vida, para que o nosso templo interior esteja purificado e Jesus nele possa habitar como amigo da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.